sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso assunto é um assunto que eu amo de paixão, porque é realmente algo transformador, que transformou minha vida, não que transformou a minha vida, que transforma a minha vida dia após dia, e eu tenho, assim, um imenso prazer de falar sobre esse assunto. E é o que eu vou falar hoje com vocês, o que a gente vai abordar hoje é justamente a meditação. A meditação, que agora se tornou uma prática bastante difundida, né? Nós temos aí aplicativos com meditação, meditações no YouTube, meditações guiadas, lives de meditação. Inclusive, nós criamos o projeto Medita Mundo com o intuito de levar a prática meditativa de forma gratuita para o máximo de pessoas possível. Então, lá no Instagram, nos meus 2 perfis do Instagram, diariamente, nós temos pela manhã e à noite meditações em que nós meditamos em grupo, justamente para potencializar ainda mais os efeitos incríveis e maravilhosos dessa ferramenta tão poderosa que é a meditação. Bom, se eu fosse falar aqui de tudo que diz respeito à meditação, a gente ficaria um mês aqui falando, porque realmente são inúmeros benefícios, alguns mitos também sobre a meditação que a gente escuta aí. Então é muito assunto, né? Técnicas de meditação, enfim. Da onde surgiu a meditação também é um assunto bem interessante, né? A meditação veio do yoga, o yoga, quase 7 mil anos atrás. Então, o yoga inicialmente era uma prática meditativa, não existiam os asanas, que são as posições de yoga como a gente conhece hoje. As posições que existiam eram posições para meditar. E depois, com a evolução, foram se criando as posições do yoga, os asanas, que são justamente posições que servem para preparar o nosso corpo da melhor forma possível para a meditação, apesar de também isso ter ficado um pouco esquecido, né? Muito foco no corpo, muito foco, né, nos resultados físicos que a yoga traz, e muita gente acaba esquecendo o verdadeiro objetivo, né, e o principal fundamento, que é justamente nós entrarmos em estado meditativo, preparando o nosso corpo para que nós possamos fazer essa conexão com a divindade, com essa energia cósmica, ilimitada, infinita, que é a base de toda a existência, né? E aí, o que eu vou falar hoje com vocês? Eu escolhi um aspecto bem bacana, que eu considero que já, ao mesmo tempo que é um benefício, também já acaba desmistificando algumas coisas que as pessoas acreditam a respeito da meditação com relação ao objetivo da meditação, né? O objetivo final da meditação. Bom, o objetivo final da meditação é a gente poder acalmar a nossa mente, a gente poder tranquilizar a nossa mente, a gente ter uma mente mais limpa, a gente promover essa conexão com o divino, né, e cada vez mais aprofundar essa conexão. Esse seria o objetivo final, né, o objetivo principal da meditação. Mas, além, né, disso daí, acontecem muitas outras coisas, muitos outros benefícios, muitos outros resultados são apresentados quando a gente está praticando a meditação de forma regular. E muita gente acredita que o objetivo final da meditação é ficar calmo, é ficar tranquilo, né? É não ficar nervoso. Então, assim, desmistificando um pouco isso, claro que esse é um dos efeitos da meditação. Claro que se você medita de forma regular, você vai acabar ficando mais tranquilo, sim. Mais calmo, sim. Menos reativo. Mas o grande benefício, na minha visão, da meditação é justamente esse estado de presença que se expande. Não apenas o estado de presença que a gente sente na hora da meditação, né? Porque na hora da meditação você sente isso de forma muito profunda, né? Se você já está conseguindo praticar a meditação, se você já está conseguindo realmente focar a sua atenção plena, né, naquilo que você se dispõe. Quando você consegue realmente praticar dia após dia a meditação, você consegue acessar esse estado de presença na hora que você está meditando ali, você entra nesse estado de presença, né, você sente esse aqui e agora, essa presença, você sente a presença
dessa consciência maior, né? Então, é maravilhoso sentir isso na hora que a gente está meditando, né? Inclusive, tem muitas vezes que eu estou meditando e aí não dá vontade de parar, né? Você quer ficar, caramba, tocou o alarme. Nossa, eu queria ficar aqui nesse lugar ainda por algum tempo. E você não pode, porque você tem seus compromissos, você tem que trabalhar, você tem, né, as coisas que você precisa fazer, e você encerra ali a prática, mas muitas vezes a vontade é ficar ali naquele lugar, sentindo todas aquelas sensações, em profunda conexão, né, com a essência do seu ser, né, com essa inteligência divina que habita o seu ser. Então, isso tudo é maravilhoso, realmente é incrível. E eu, várias vezes, muitas vezes em que eu estava meditando, eu me encontrei nessa situação de querer ficar mais, de querer degustar mais desse momento. E precisei finalizar. Mas, como eu estava dizendo, o que eu quero falar com vocês é sobre essa expansão desse estado de presença, né? Essa expansão que vai além da prática meditativa. Então, expande, né? A expansão da consciência é um dos efeitos da meditação. Você se torna mais consciente a respeito de si mesmo, você se torna mais consciente a respeito do seu lugar no mundo, dos sistemas que você está inserido. Então, isso é maravilhoso. E essa consciência, essa percepção consciente, ela vem com esse estado de presença, no aqui e no agora, né? Nós vamos, à medida que a gente vai meditando de forma habitual, a gente vai, aos pouquinhos, às vezes a gente nem percebe, mas a gente vai abandonando o passado e o futuro, a gente vai focando mais no presente. Não estou dizendo que isso acontece de forma absoluta, jamais. Mas você começa a fazer esse movimento, né, em que você começa a estar mais focado no presente, no aqui e no agora. E é justamente essa a expansão desse estado de presença que acontece na hora em que você está meditando. Na hora em que você está meditando, você está ali na presença plena, absoluta, totalmente conectado consigo mesmo, com a divindade que habita em você. Mas, na minha opinião, esse não é o melhor benefício de todos, né? Não é o maior benefício de todos, porque isso expande e vai além da sua prática, num determinado momento. Então, se você está praticando dia após dia a meditação, vai chegar um momento em que você vai perceber que você está se auto-observando, que você está se percebendo no seu dia a dia. Olha o quanto isso pode ser maravilhoso para a sua vida. Então, você vai também saindo do modo estresse, né? Que a maioria das pessoas vivem normalmente hoje. E você vai entrando nesse modo expansão da consciência dentro da sua rotina de vida, né? Nas suas atividades, desempenhando a sua profissão, nos seus relacionamentos familiares, sociais, enfim, dentro da sua própria espiritualidade, de uma forma geral, né? Na sua vida como um todo, esses efeitos eles vão surgindo, né? Dentro de cada campo, de cada área da sua vida, esses efeitos de estado de presença, de percepção do aqui e agora, de percepção consciente. Então, olha os efeitos disso, né? À medida que você vai se tornando mais consciente no seu dia a dia, que você vai se percebendo, você vai se auto-observando, você começa a questionar alguns condicionamentos, você começa a questionar algumas atitudes suas. Então, esse fenômeno aconteceu comigo, foi muito interessante, que eu me peguei, sabe aquelas vezes que a gente se pega conversando com a gente, né? Nossa, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu falei isso? Né? E eu me peguei algumas vezes conversando comigo mesmo, falando assim, nossa, por que eu estou agindo assim? Nossa, Nossa, de onde veio esse pensamento? Então você vai começando a perceber de forma mais profunda o que está acontecendo dentro de você. E aí, quando você faz esse movimento, você começa a detectar comportamentos, pensamentos, sentimentos que você antes não percebia. E mais que isso, você começa a perceber que isso tudo
muitas vezes, na maioria das vezes, está contribuindo de forma negativa para a sua vida. Então, isso é muito incrível, porque a partir do momento em que você percebe tudo isso, a partir do momento em que você toma consciência disso que está acontecendo, você começa a entrar na sua posição de poder, você começa a assumir a sua posição de poder. Porque só quando você percebe algo de forma consciente é que você pode mudar, que você pode transformar. Então veja esse efeito expansivo da meditação, que é levar esse estado de presença para o seu dia a dia, para a sua rotina. Olha o poder que é isso. Bom, eu estou aqui falando de meditação esse tempo todo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Brito. Eu estou aqui para te ajudar, te apoiar nesse movimento de expansão da consciência. E eu sou treinadora comportamental, mental, quântica, e esse é o grande barato da minha vida. Essa é a minha grande realização, compartilhar esse conhecimento com vocês, e não apenas o conhecimento, mas as minhas experiências. Porque tudo que eu falo aqui com vocês também vem das minhas experiências, principalmente das minhas experiências, porque eu só posso realmente compartilhar o que eu vivi, o que eu senti. Não apenas o que está num livro, que é bonito, que também é legal, mas é um conhecimento puro. Nós precisamos colocar tudo isso em prática. Então, para quem não me conhece, para quem é novo aqui no canal, esse é o nosso objetivo aqui, te apoiar nesse caminho de expansão da consciência. E agora, para fechar o nosso momento aqui, nosso encontro, bate-papo quântico, eu quero trazer uma reflexão importante no sentido de a sua vida, como ela está hoje, você consegue perceber mais decisões assertivas? Você consegue perceber mais decisões conscientes, ou você consegue perceber mais frustrações, arrependimentos, mágoas? O que você consegue perceber de uma forma mais presente na sua vida? Esse movimento em que você está tomando decisões assertivas, em que você está consciente das suas escolhas, ou arrependimentos, né? Em que você tomou decisões que você se arrependeu, você fez escolhas que você se arrependeu, frustrações. O que está vibrando mais forte hoje na sua vida? Se você está vibrando no arrependimento, na frustração, isso significa que as suas escolhas no passado não foram assertivas. O que acontece, né? Por que a gente não toma, por que nós não tomamos decisões assertivas na nossa vida? É justamente porque naquele momento da decisão ou da escolha, o nosso nível de consciência estava muito baixo. E aí você não conseguiu perceber todas as questões que envolviam aquela situação de forma clara, de forma consciente. Então, eu vejo os efeitos da meditação como algo assim muito prático para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quanto mais você medita, quanto mais eu medito, mais eu sinto isso. Maior é a minha clareza a respeito de mim mesma, da minha vida, das minhas atitudes, das minhas escolhas, das minhas decisões. E eu acredito que isso é a base de tudo. Como diz Amit Goswami, a consciência é a base de todo ser. A consciência é a base de tudo que existe. Então, eu acho que esse é o ponto inicial de tudo na nossa vida, a consciência. Eu leio muito, leio bastante, estudo muito, pesquiso. Atualmente eu estou fazendo um mestrado em Ciência Quântica da Saúde, Felicidade e Prosperidade, então estou o tempo inteiro pesquisando, lendo, estudando. E eu tenho visto muito, assim, hoje em dia, né, o Instagram, o Facebook, a internet tem uma enxurrada, uma verdadeira enxurrada, né, de pessoas fazendo citações, querendo falar, né, querendo se expressar, isso é muito legal. Muitas dessas citações, muitos desses conhecimentos, eu acredito que ajudam muito muitas pessoas, mas eu tenho visto algumas citações, algumas frases de efeito falando, porque você precisa agir, a ação é a coisa mais importante que existe, porque você precisa ter metas, se você não tem metas, a sua vida não vai para lugar nenhum, as metas são as coisas mais importantes da sua vida. Então, várias, assim,
várias citações, várias frases com esse tipo de enquadramento, falando do que é mais importante na sua vida. Que se você não tiver aquilo, você não vai a lugar nenhum, você enfim, você não progride, você não avança e tudo mais. E aí, toda vez eu sou muito questionadora, e toda vez que eu leio uma frase dessa, eu fico assim, uai, mas espera aí. E se a pessoa está agindo, ela está em ação, ela está fazendo alguma coisa, ela está em movimento, pondo alguma coisa em prática, mas ela não está tendo consciência a respeito da escolha que ela fez para essa ação. Quantas pessoas estão em ação, quantas pessoas estão aí navegando, né, no oceano da vida e acabam muitas vezes, né, em alta velocidade até, e acabam muitas vezes como o Titanic, né, batendo no iceberg e afundando. Quantas pessoas estão estabelecendo metas, mas não têm clareza de propósito, por que estão aqui nesse mundo, o que estão fazendo nesse planeta? E estão aí traçando um monte de metas, e essas metas podem até levar essa pessoa a algum lugar, mas muitas vezes, o que eu vi muito, presenciei muito com clientes meus, a pessoa chega naquele objetivo, atinge aquela meta, e quando ela chega nesse lugar, aquilo não faz mais o mínimo sentido para ela. Aquilo não faz a mínima, né, não tem o mínimo significado para ela. E isso gera muita frustração. Então, para a gente fechar o nosso encontro, é esse o ponto fundamental e que a meditação traz muito para nossas vidas, né? Esse ponto fundamental de consciência, de expansão da consciência, de saber o que é que você está fazendo, por que você está fazendo, como você deve fazer, para quem você deve fazer, quando você vai fazer. Então, assim, essa clareza, essa consciência, essa percepção consciente, a meditação traz para a nossa vida, a prática constante da meditação. Você começa a ter uma percepção muito ampliada, você começa a expandir muito a percepção sobre você mesmo, sobre a sua vida. Então você vai entendendo quais os caminhos que você precisa entrar, quais os caminhos que você precisa dar uma recuada, né? Alguns você precisa sair totalmente. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa no processo de autoconhecimento, no processo de evolução humanística. Então, era essa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Do que acontece na minha vida e do que pode acontecer na sua vida também. Nós precisamos ter cada vez mais clareza. As mentes estão muito confusas, as pessoas estão muito confusas. Muitas pessoas vibrando em tristeza, em apatia, em dor, em sofrimento, em angústia. E por que tudo isso está acontecendo? A gente precisa ter clareza na origem, da causa de tudo isso. E a meditação, ela também nos apoia. Bom, ela nos apoia de uma forma geral, né, para todas as áreas da nossa vida. Mas tudo a gente precisa questionar. E a meditação, ela traz ela dá esse suporte nesse questionamento, a partir do momento que você começa a perceber as coisas, né? Então, por que isso está acontecendo? Como eu cheguei nesse ponto? Né? E para onde que eu quero ir daqui para frente? Conforme a sua consciência vai expandindo, outras novas perguntas vão surgindo. Isso é muito, muito poderoso. Então, eu queria fechar o nosso momento, nosso encontro aqui, fazendo um convite a você. Se você ainda não conhece o Medita Mundo, que é o nosso projeto de meditação para todos, aberto a todos, venha meditar com a gente todos os dias. Aí você tem que ver lá a gente está sempre postando, né? Hoje em dia nós estamos com horário às 6 da manhã e às 21 de segunda a sexta, e 9 da manhã e às 19, sábado e domingo. Então, venham fazer essa experiência, venham viver esse momento tão sublime que é você se conectar com a divindade que habita em você, e a partir disso, infinitas possibilidades vão se abrir na sua vida. Gratidão infinita, muito amor, muita paz, muita luz, muita consciência, muita alegria no seu coração hoje e sempre. Gratidão pela presença aqui, gratidão por estarmos juntos. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Se você ainda não apertou o sininho para receber as notificações aqui do canal, aperta lá,
Vem, se inscreve no canal, convida a família, convida os amigos, porque quanto mais pessoas expandindo a consciência, melhor o nosso planeta se torna. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Namastê!